Antes que as meninas pudessem acreditar na feliz verdade, o médico veio para confirmá-la. Ele era um homem rude, mas elas acharam seu rosto bastante celestial quando ele sorriu e disse com um olhar paternal para elas: Sim, minhas queridas, acho que a menina vai sobreviver dessa vez. Mantenham a casa calma, deixem-na dormir e, quando ela acordar, deem o que elas tinham de dar, ninguém ouviu, pois as duas foram para o corredor escuro e, sentando-se na escada, se abraçaram forte, regozijando-se, com o coração cheio demais para palavras. Quando voltaram para ser beijadas e abraçadas pela fiel Hannah, encontraram Beth deitada como de costume, com a bochecha apoiada na mão, a terrível palidez ausente e respirando tranquilamente como se tivesse acabado de adormecer. Se a mamãe chegasse agora seria tão bom, disse Joe quando a noite de inverno começou a minguar. Olha, disse Meg, vindo com uma rosa branca entreaberta. Achei que a flor nem estaria pronta para colocarmos na mão da Beth amanhã se ela tivesse partido. Mas ela abriu no meio da noite e agora quero colocá-la aqui no meu vaso. Quando nossa queridinha acordar, as primeiras coisas que ela vai ver serão a rosa e o rosto da mamãe. Nunca antes o sol nascera tão belo, e nunca o mundo parecera tão adorável aos olhos pesados de Meg e Joe, que olhavam para fora no início da manhã, após sua triste e longa vigília. Parecendo um mundo de conto de fadas, disse Meg, sorrindo para si, parada atrás da cortina, olhando a vista deslumbrante. Escute! Exclamou Joe pulando. Sim, havia um som de sinais na porta lá embaixo, um grito de Hannah e então a voz de Laurie dizendo em um sussurro alegre: Meninas, ela chegou! Ela chegou! Fim do capítulo, né? O testamento de Amy. Enquanto essas coisas ocorriam na casa, Amy estava passando por maus bocados na casa da tia Mart. Ela se ressentia profundamente de seu exílio e pela primeira vez na vida percebeu o quanto era amada e mimada em casa. A tia Mart nunca mimava ninguém. Ela não aprovava esse tipo de atitude, mas queria ser gentil, pois a menina bem comportada muito lhe agradava. E a tia Mart tinha um tenro lugarzinho em seu velho coração para as filhas do seu sobrinho, embora não achasse adequado confessá-lo. Ela realmente fez de tudo para deixar Amy feliz, mas, meu Deus, quantos erros cometeu. Alguns idosos se mantêm jovens no coração, apesar das rugas e dos cabelos brancos, e podem simpatizar com os pequenos cuidados e alegrias das crianças, fazendo-as sentirem-se em casa, e são capazes de Esconder? Esconder sábias lições em brincadeiras agradáveis, dando e recebendo amizade da maneira mais doce. Mas a tia Mart não tinha esse dom, e apoquentava muito a Amy com suas regras e ordens, os seus modos e suas longas e prosaicas conversas. Vendo que a criança era mais dócil e amável do que a irmã, a senhora sentiu que era seu dever tentar neutralizar, na medida do possível, os efeitos negativos da liberdade e da indulgência que ela possuía em casa. Então pegou Amy pela mão e ensinou-lhe como ela mesma tinha sido ensinada havia 60 anos. Um processo que causou consternação à alma de Amy e a fez se sentir como uma mosca presa na teia de uma aranha muito rigorosa. Ela precisava lavar os copos todas as manhãs e polir as antiquadas colheres, o gordo bule de prata e os óculos até brilharem. Em seguida, precisava espanar a sala, e que trabalho! Nenhuma partícula escapava aos olhos da tia Mart, e todos os móveis tinham penas em forma de garra e vários desenhos esculpidos, que nunca estavam suficientemente espanados. Então o louro tinha de ser alimentado, o cão de colo penteado e uma dúzia de viagens para cima e para baixo para fazer as coisas ou cumprir ordens, pois a velha senhora mancava demais e raramente deixava sua cadeira. Após esses trabalhos cansativos, tinha de fazer as lições, o que era um teste diário de todas as virtudes que ela possuía. Depois era autorizada a se exercitar ou brincar por 1 hora, e como ela aproveitava, Laurie vinha todos os dias e adulava a tia Mart até que Amy fosse autorizada a sair com ele. E então eles caminhavam e andavam de carro, divertindo-se aos bocados.
Depois do jantar, tinha de ler em voz alta e ficar sentada sem fazer nada enquanto a velha dormia, o que normalmente durava 1 hora, logo depois da primeira página. Em seguida, trabalhos com retalhos ou toalhas apareciam, e Amy costurava com mansidão externa e rebelião interna até o anoitecer, quando era autorizada a se divertir como queria até a hora do chá. As noites. Meu Deus do céu. As noites eram as piores, pois a tia Marty gostava de contar longas histórias sobre sua juventude, que eram tão indizivelmente maçantes que Amy estava sempre pronta para ir para a cama, com a intenção de chorar sobre o seu destino difícil, mas normalmente dormindo depois de ter derramado apenas 1 ou 2 lágrimas. Se não fosse por Laurie e pela velha Esther, a empregada, ela achava que nunca poderia ter conseguido passar por aquele momento terrível. O papagaio era suficiente para deixá-la ocupada, pois logo sentiu que ela não gostava dele, e se vingou sendo tão travesso quanto possível. Ele puxava o cabelo dela quando ela se aproximava, espalhava todo o pão e leite para atormentá-la quando ela acabara de limpar a gaiola, fazia Mop latir, bicando-o enquanto a senhora cochilava, xingava diante das visitas e se comportava em todos os sentidos como um repreensível pássaro velho. E ela não podia suportar o cão, um animal gordo e irritadiço que rosnava e latia para ela enquanto ela fazia sua toalete e que se deitava de costas. Com quatro. Meu Deus, o que é isso? Com quatro as patas para cima e uma expressão das mais idiotas na cara quando queria comer, o que ocorria 1 dúzia de vezes por dia. O cozinheiro era mal-humorado, o velho cocheiro era surdo e Esther era a única que realmente prestava atenção na jovem. Esther era francesa, tinha vivido como madame, como ela chamava a sua senhora. Com a madame, né? Tinha vivido com a madame, como ela chamava sua senhora, por muitos anos e agia com severidade e austeridade com a velha senhora, que não conseguia se dar bem com ela. Seu nome verdadeiro era Estelle, mas a tia Marty ordenara que mudasse o nome, o que ela fez com a condição de que nunca fosse obrigada a mudar de religião. Ela se afeiçoou a Mademoiselle e a divertia muito com histórias estranhas de sua vida na França, enquanto Amy se sentava com ela e a velha Esther arrumava os laços da madame. Ela também lhe permitia vagar pelo casarão e examinar as coisas curiosas e bonitas guardadas em grandes armários e baús antigos, pois a tia Marty acumulava coisas como os corvos. O principal deleite de Amy era um gabinete indiano cheio de gavetas estranhas, pequenos compartimentos e lugares secretos em que eram mantidos todos os tipos de ornamentos, alguns preciosos, alguns apenas curiosos, todos mais ou menos antigos. Examinar e organizar essas coisas davam grande satisfação a Amy, especialmente as caixas de joias, nas quais havia almofadas de veludo onde repousavam os ornamentos que tinham adornado a Belle 40 anos atrás. Havia o conjunto de granada de quando a tia Marty debutou, as pérolas que seu pai lhe dera no dia do casamento, os diamantes do seu marido, os anéis e broches de âmbar negro para ocasiões fúnebres, os estranhos medalhões com retratos de amigos mortos e chorões feitos de cabelo, as pulseirinhas de bebê que sua filha tinha usado, o relógio do tio Mart com o selo vermelho com que tantas mãos infantis brincaram, e em uma caixa só para si a aliança de casamento da tia Mart, muito pequena agora para seu dedo gordo, mas guardada cuidadosamente como a joia mais preciosa de todas. Qual peça Mademoiselle escolheria? Eu vou fazer um sotaque francês para ela. Qual peça Mademoiselle escolheria, se pudesse? Perguntou Esther, que sempre ficava por perto para vigiar e proteger os objetos de valor. Prefiro os diamantes, mas não há colar com eles e eu gosto de colares, eles são muito adequados. Eu escolheria esse, se pudesse, respondeu Amy, olhando com grande admiração para um colar de contas de ouro e ébano, do qual prendia uma pesada cruz do mesmo material. Eu também adoro esse, mas não como colar. Não. Para mim é um rosário, e como tal, eu usaria como boa católica, disse. Não tá parecendo muito francês, mas tá bom. Disse Esther, olhando para o bonito relógio melancolicamente.
Ele foi feito para usar como terço de madeira cheirosa pendurado no... É uma pergunta, meu Deus. Ele foi feito para usar como o terço de madeira cheirosa pendurado no seu espelho? Perguntou Amy. Na verdade, sim, para rezar. Seria agradável aos santos usar um rosário tão delicado como esse, em vez de usá-lo como uma vã bijuteria. Bijuteria. Você parece encontrar muito conforto em suas orações, Esther, e depois de rezar você sempre aparenta estar calma e satisfeita. Eu queria conseguir fazer o mesmo. Se a Mademoiselle fosse católica, encontraria o verdadeiro conforto, mas, como não é seu caso, seria bom se dedicar diariamente a meditar e orar. Assim como a boa senhora a quem servia antes da Mademoiselle, ela possuía uma capelinha e nela encontrava conforto para muitas de suas dificuldades. Seria certo eu fazer o mesmo? Perguntou Amy, que em sua solidão sentia a necessidade de algum tipo de ajuda e que descobriu que era capaz de esquecer sua pequena Bíblia, agora que Beth não estava mais lá para lembrá-la dela. Seria excelente e charmoso. Eu poderia arrumar com muito prazer o pequeno camarim para você se quiser. Não diga nada, mademoiselle, mas quando ela dormir você vai, senta-se na cozinha por um tempo para pensar coisas boas, orando para que o querido Deus preserve sua irmã. Esther era realmente piedosa e muito sincera em seus conselhos, pois tinha um coração afetuoso e lamentava pelas irmãs que sofriam. Amy gostou da ideia e deu-lhe permissão para organizar o armário ao lado do seu quarto, esperando que isso ajudasse. Eu gostaria de saber para onde irão todas essas coisas bonitas quando a tia Marty morrer, disse ela, enquanto lentamente recolocou o rosário brilhante e fechou as caixas das joias, uma a uma. Para você e suas irmãs, eu sei porque a madame confia em mim, sou testemunha do testamento dela, e é o que ela deseja, sussurrou Esther, rindo. Que lindo! Mas quem dera eu pudesse ter tudo isso agora. O adiamento é desagradável, observou Amy, dando um último olhar para os diamantes. Ainda é muito cedo para as jovens senhoritas usarem essas coisas. A primeira que se torna noiva receberá as pérolas, a madame disse. E acho que o pequeno anel de turquesa será no seu noivado, pois a madame aprova o seu bom comportamento e as suas maneiras encantadoras. Você acha? Ah, eu seria um cordeirinho se pudesse ter esse lindo anel. É muito mais bonito que o de Kitty Bryant. Eu gosto da tia Marty, afinal de contas, e Amy provou o anel azul com um rosto feliz e uma vontade férrea de ganhá-lo. Daquele dia em diante, se tornou um modelo de obediência e a velha senhora complacentemente admirava o sucesso da sua formação. Esther equipou o armário com uma mesinha, colocou um escabelo na frente e sobre ela uma imagem tirada de um dos quartos fechados. Ela achou que a imagem não tinha grande valor, mas, sendo apropriada a ocasião, tomou-a emprestada, sabendo muito bem que a madame jamais saberia daquilo, nem se importaria se soubesse. Era, contudo, uma réplica de muito valor de uma imagem famosa, e os olhos amorosos de Amy nunca se cansavam de olhar para o doce rosto da Divina Mãe, enquanto seus pensamentos ternos estavam ocupados em seu coração. Em cima da mesa ela colocou seu pequeno testamento e inário, mantinha um vaso sempre cheio das melhores flores que Laurie lhe trazia e vinha todos os dias para sentar-se sozinha, pensando em coisas boas e rezando para que o bom Deus preservasse a sua irmã. Esther tinha dado a ela um rosário de contas pretas com uma cruz de prata, mas Amy pendurou-o e não o usava, sentindo dúvida se aquilo era adequado às orações protestantes. A menina era muito sincera em tudo isso, pois afastada da segurança do lar, sentiu tão intensa necessidade de algum tipo de mão para segurar que instintivamente se voltou para o amigo forte e terno, cujo amor de pai intimidamente rodeia seus filhos. Ela sentia falta da ajuda da mãe para entender e governar a si mesma, mas, como fora ensinada aonde buscar, fez de tudo para encontrar o caminho e andar por ele confiantemente. Mas Amy era uma jovem peregrina e seu fardo agora parecia muito pesado. Tentou esquecer-se de si,
manter-se alegre e ficar satisfeita em fazer o certo, embora ninguém notasse ou a elogiasse por isso. Em seu primeiro esforço para ser muito, muito boa, decidiu fazer seu testamento, como fizera a tia March, para que, se adoecesse e morresse, suas posses pudessem ser justa e generosamente divididas. Custou-lhe muito até mesmo pensar em desistir dos pequenos tesouros que aos seus olhos eram tão preciosos quanto as joias da velha senhora. Durante uma de suas horas de lazer, escreveu o importante documento o melhor que pôde, com alguma ajuda de Esther em certos termos legais, e quando a bem-humorada francesa assinou seu nome, Amy sentiu-se aliviada e guardou o papel para mostrar a Laurie, que ela queria como segunda testemunha. Como era um dia chuvoso, subiu as escadas para divertir-se em um dos quartos maiores e levou o papagaio com ela para ter companhia. Nesse cômodo havia um guarda-roupa cheio de trajes antiquados com os quais Esther lhe permitia brincar, e era sua diversão favorita arrumar-se com os brocados descascados e desfilar para cima e para baixo diante do espelho comprido, fazendo majestosas reverências e varrendo o chão com a borda do vestido com um farfalhar que deleitava seus ouvidos. Tão ocupada estava ela nesse dia que não ouviu Laurie tocar a campainha, nem viu seu rosto espiar dentro do quarto enquanto ela passeava gravemente de um lado para o outro, mexendo com o leque e jogando para trás a cabeça, na qual ela usava um grande turbante rosa, contrastando estranhamente com o vestido de brocado azul e a anágua amarela. Ela era obrigada a andar com cuidado, pois usava sapatos de salto alto e, como Laurie contou a Joe depois, era cômico vê-la andar com afetação em suas roupas coloridas, com o papagaio hesitante ao seu lado, imitando-a como podia e às vezes parando para rir ou gritar: "Não estamos bonitas! Levante-se, aberração! Fique quieto! Venha me dar um beijo, querida! Ha, ha!" Tendo dificuldade para conter uma explosão de riso para não ofender Sua Majestade, Laurie bateu à porta e foi graciosamente recebido. "Sente-se e descanse enquanto guarda estas coisas. Depois quero consultá-lo sobre um assunto muito sério", disse Amy enquanto mostrou seu esplendor e levou o papagaio para um canto. "Esse pássaro é minha sina", continuou ela, tirando a montanha rosa da cabeça enquanto Laurie se sentava em uma cadeira. Ontem, quando a tia Marty... Eita, já tô antecedendo aqui a tia Marty. Ontem, quando a tia estava dormindo e eu estava tentando ficar quieta como um rato, o papagaio começou a berrar e se debater na gaiola. Então deixei ele sair e encontrei uma aranha gigante lá dentro. Eu a cutuquei para que ela saísse e ela correu para baixo da estante. O papagaio foi para a frente, inclinou-se e espiou lá embaixo, dizendo de maneira engraçada e erguendo os olhos: "Saia e vá passear, minha querida!" Eu não tive como não rir, o que fez o papagaio praguejar e a tia acordou e nos repreendeu a ambos. "A aranha aceitou o convite do amigo?" perguntou Laurie bocejando. "Sim, ela saiu e o papagaio saiu correndo amedrontado. Ele subiu na cadeira da tia gritando: 'Pega ela, pega ela, pega ela!' enquanto eu corria atrás da aranha. 'Mentira! Oh, senhor!' gritou o papagaio, bicando os pés de Laurie. 'Eu torceria o seu pescoço se você fosse meu, seu velho tormento!' gritou Laurie, brandindo o punho contra o pássaro, que pôs a cabeça de lado e grunhiu gravemente: 'Aleluia! Deus te abençoe, querida!' "Agora estou pronta!" disse Amy, fechando o guarda-roupa e tirando um pedaço de papel do bolso. "Quero que você leia isto, por favor, e me diga se é legal e correto." Senti que devia fazê-lo, pois a vida é incerta e não quero sentimentos ruins sobre meu caixão. Laurie mordeu os lábios e, virando-se um pouco para o outro lado da pensativa falante, leu o documento com dignidade louvável, respeitando a ortografia. "Minha última vontade e testamento. Eu, Amy Curtis March, Amy Curtis Cobain, Amy Curtis March, estando em mente sã, vou dar e deixar por legado todos os meus bens terrenos conforme estabelecido abaixo. Ao meu pai, meus melhores desenhos, esboços, mapas e trabalhos de arte, com molduras inclusas,
Também meus $100, para que ele faça o que quiser com eles. Para minha mãe, todas as minhas roupas, exceto o avental azul com bolsos. Também o meu retrato e minha medalha, com muito amor. A minha querida irmã Margaret, dou meu anel turquesa, se eu ganhar. Também a minha caixa verde com pombas na tampa. Também o meu pedaço de renda para o pescoço e meu esboço dela como uma lembrança de sua menininha. A Jo deixa o meu broche, o remendado com cera, também meu tinteiro de bronze cuja tampa ela perdeu, e meu mais precioso coelho de gesso, porque lamento ter queimado o livro dela. Para Beth, se ela viver mais que eu, dou minhas bonecas e o armarinho, meu leque, meus colares de linho, e meus novos chinelos, se ela puder usá-los, sendo magra quando ficar bem, e também deixo meu arrependimento por ter zombado da velha Joanna. A meu amigo e vizinho Theodore Lawrence, deixo por legado minha carteira de papel machê, minha estátua de argila de um cavalo, apesar de ele ter dito que o animal não tinha pescoço. Também em troca de sua grande bondade na hora da aflição, qualquer uma das minhas obras artísticas que ele gostar, Notre Dame é a melhor. Ao nosso venerável benfeitor Sr. Lawrence, deixo minha caixa roxa com um espelho na capa, que será boa para suas canetas e para lembrá-lo da menina que partiu e que o agradece por seus favores à sua família, especialmente a Beth. Desejo que minha amiga favorita, Kitty Bryant, fique com um avental de seda azul e meu anel de conta de couro com um beijo. Para Hannah dou a caixa de fita que ela queria e todos os retalhos que eu deixar, na esperança de que ela lembre de mim quando vir essas coisas. E agora, tendo disposto da minha mais valiosa propriedade, espero que todos estejam satisfeitos e não culpem os mortos. Eu perdoo a todos e confio que todos podemos encontrar quando a trombeta tocar. Amém. Firmo e concluo este testamento no dia 20 de novembro, Anni Domino, 1861. Amy Curry Smart, testemunhas Stell Valnor, Theodore Lawrence. O último nome fora escrito a lápis e Amy explicou que ele deveria reescrevê-lo à tinta e selar o documento para ela corretamente. De onde você tirou isso? Alguém falou alguma coisa sobre Beth deixar as coisas dela por herança? Perguntou Laurie com sobriedade, enquanto Amy colocava um pedaço de fita vermelha, cera, um selo e um pratinho diante dele. Pausa para a água! Ela explicou e depois perguntou ansiosamente: O que houve com a Beth? Sinto ter falado, mas como comecei, vou contar. Ela se sentiu tão doente um dia que disse para Joe que queria dar o piano para Meg, os gatos para você e a pobre boneca velha para Joe, que a amaria por ela. Ela lamentava ter tão pouco para dar e deixou mechas de cabelo para os outros e os melhores cumprimentos para o vovô. Ela nunca pensou em um testamento. Laurie estava assinando e selando o papel enquanto falava e não olhou para cima até que uma grande lágrima caiu sobre a folha. O rosto de Amy estava atormentado, mas ela apenas disse: As pessoas não colocam uma espécie de adendo nos testamentos, às vezes? Sim, se chamam codicilos. Ponham no meu, então, que eu desejo que todas as minhas mechas sejam cortadas e distribuídas a meus amigos. Me esqueci, mas quero que façam isso, mesmo que eu fique com uma aparência feia. Laurie acrescentou o pedido, sorrindo com o último e maior sacrifício de Amy. Então ele a divertiu por 1 hora e ficou muito interessado em todas as provações pelas quais ela passou. Mas, enquanto ele estava para partir, Amy o segurou para sussurrar com os lábios trêmulos: Existe realmente algum perigo para Beth? Eu receio que sim, mas devemos esperar o melhor. Então não chore, querida. E Laurie pôs o braço sobre ela com um gesto fraternal que era muito reconfortante.
Depois que ele partiu, ela foi para a capelinha e, sentada no crepúsculo, orou por Beth, com lágrimas caindo e o coração dolorido, sentindo que nem mesmo 1 milhão de anéis de turquesa a consolariam pela perda de sua bondosa irmãzinha. Oh não. Confidencial. Acho que não tenho palavras para relatar a reunião da mãe e das filhas. Esses momentos são bonitos de viver, mas muito difíceis de descrever. Por isso os deixarei para a imaginação de meus leitores, dizendo apenas que a casa estava cheia de felicidade genuína e que a terna esperança de Meg se concretizou, pois quando Beth acordou daquele sono longo e restaurador, os primeiros objetos sobre os quais seus olhos pousaram foram a pequena rosa e o rosto da mãe. Demasiado fraca para admirar qualquer coisa, ela apenas sorriu e se aconchegou nos braços amorosos que a rodeavam, sentindo que a saudade voraz estava finalmente saciada. Então ela dormiu de novo e as meninas esperaram pela mãe, pois ela não largava a mão fina que a agarrava mesmo em sono. Hannah serviu no capricho um café da manhã surpreendente para a viajante, achando impossível dar vazão à sua empolgação de qualquer forma. E Meg e Joe fizeram a mãe comer como duas jovens e conscienciosas cegonhas, enquanto a escutavam sussurrar sobre o estado do pai, a promessa do Sr. Brooke de ficar e cuidar dele, os atrasos que a tempestade causou na viagem de volta para casa e o conforto indescritível que o rosto esperançoso de Laurie lhe tinha dado quando ela chegou, desgastada pela fadiga, pela ansiedade e pelo frio. Que dia estranho, mas agradável fora aquele. Tão brilhante e alegre lá fora, pois todo mundo parecia estar na rua para receber a primeira neve. Tão tranquilo e calmo do lado de dentro, pois todos dormiam, ocupavam-se em vigílias, com uma tranquilidade de sabiá reinando por toda a casa, enquanto Hannah, cochilando, montava guarda na porta. Com a deliciosa sensação de dever cumprido, Meg e Joe fecharam os olhos cansados e descansaram como barcos acometidos pela tempestade finalmente ancorados num porto calmo. A senhora March não saía do lado de Beth, mas descansava na cadeira grande, acordando muitas vezes para olhar, tocar e acariciar a cabeça da filha, como um avarento que acabara de recuperar um tesouro. Laurie, entre mentes, correu para confortar Amy e contou a história tão bem que até a tia March fungou. E nem sequer uma vez soltou o seu "eu avisei". Amy saiu tão fortalecida da ocasião que acho que os bons pensamentos na pequena capela realmente começaram a dar frutos. Ela secou as lágrimas rapidamente, conteve a impaciência para ver a mãe e nunca sequer pensou no anel de turquesa quando a velha concordou cordialmente com a opinião de Laurie de que ela se comportara como uma mulherzinha de respeito, de renome. Até mesmo o louro pareceu impressionado, pois a chamou de boa menina e abençoou e implorou que viesse dar um passeio, querida, em seu tom mais afável. Ela teria gostado muito de sair para aproveitar o tempo brilhante e invernal, mas ao ver que Laurie estava caindo de sono apesar de se esforçar virilmente para esconder o fato, ela o convenceu a descansar no sofá enquanto escrevia um bilhete para a mãe. Ela demorou muito e quando voltou, ele estava esticado com os 2 braços sobre a cabeça, dormindo profundamente, enquanto a tia March baixara as cortinas e estava sentada sem fazer nada em um incomum gesto de benignidade. Depois de um tempo, elas começaram a pensar que ele não ia acordar até a noite, e não tenho certeza de que não seria esse o caso se ele não tivesse sido eficazmente despertado pelo grito de alegria de Amy ao ver a mãe. Provavelmente havia um bom número de meninas felizes na cidade naquele dia, mas é minha opinião que Amy era a mais feliz de todas quando sentou no colo da mãe e contou sobre suas provações, recebendo consolo e compensação na forma de sorrisos e carícias de aprovação. Elas estavam sozinhas na capela, algo a que a mãe não se opôs quando lhe foi explicado o propósito. Pelo contrário, eu gosto muito, querida, ela disse, olhando do rosário empoeirado para o pequeno livro gasto, e a bela imagem com sua guirlanda de sempre viva. É um excelente plano ter algum lugar onde podemos ir para ficarmos quietas quando as coisas nos incomodam ou afligem.
Há muitos momentos difíceis nesta nossa vida, mas podemos sempre suportá-los se pedirmos a ajuda do jeito certo. Acho que minha garotinha está aprendendo isso. Sim, mamãe. E quando eu voltar para casa, quero um canto no armário grande para colocar meus livros e a cópia da imagem que eu tentei fazer. O rosto da mulher não está bem e é muito bonito para desenhar, mas o bebê está melhor e eu o amo muito. Gosto de pensar que ele já foi criança, pois assim ele me parece menos distante e isso me ajuda. Quando Amy apontou para a sorridente criança de Cristo no joelho da mãe, a senhora March viu algo na mão levantada que a fez sorrir. Ela não, di... Ela não disse nada, mas Amy compreendeu o olhar, e depois de um minuto de pausa acrescentou gravemente: Eu queria falar com você sobre isso, mas esqueci. A tia me deu o anel hoje. Ela me chamou, me beijou e colocou no meu dedo e disse que eu era um tesouro para ela e que gostaria de me manter sempre por perto. Ela me deu este outro anel engraçado para segurar o da turquesa, já que ele é muito grande. Eu gostaria de usá-los, mamãe. Posso? Eles são muito bonitos, mas acho que você é muito jovem para esses ornamentos, Amy, disse a senhora March olhando para a mão gordinha com a faixa de pedras azuis no dedo indicador e a guarda pitoresca formada por duas minúsculas mãos douradas entrelaçadas. Tentarei não ser fútil demais, disse Amy. Não acho que gosto dele apenas por ser tão bonito. Quero usá-lo como a menina na história usava seu bracelete, para me lembrar de algo. Da tia March? Perguntou a mãe, rindo. Não, para me lembrar de não ser egoísta. Amy parecia tão séria e sincera que a mãe parou de rir e escutou respeitosamente o pequeno plano. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre o monte de traquinagens que eu faço, e ser egoísta é a pior delas, então vou me esforçar ao máximo para remediar isso se puder. Beth não é egoísta, e essa é a razão pela qual todo mundo a ama e se sente tão mal só de pensar em perdê-la. As pessoas não se sentiriam tão mal comigo se eu estivesse doente, e eu nem mereceria que ficassem, mas gostaria de ser amada e que minha falta fosse sentida por muitos amigos. Então vou tentar ser como a Beth. Eu tendo a esquecer minhas resoluções, mas se tivesse sempre comigo algo que me fizesse lembrar, acho que me sairia melhor. Podemos tentar assim? Sim, mas tenho mais fé no cantinho do armário grande. Use seu anel, querida, e faça o seu melhor. Acho que você vai prosperar, pois o sincero desejo de ser bom é metade da batalha. Agora preciso voltar para Beth. Mantenha-se firme, filhinha, e em breve teremos você em casa novamente. Por que que ela não pode ir agora? Por que diabo que ela não pode ir agora? Por quê? Por quê? Qual que é a razão? Que loucura, velho. Não faz sentido. Eu preciso até de mais água. Naquela noite, quando Meg estava escrevendo a seu pai para informar que a viajante chegara segura, Joe subiu as escadas, entrou no quarto de Beth e, encontrando a mãe em seu lugar de sempre, ficou um minuto enrolando os dedos ao redor dos cabelos, com um gesto preocupado e um olhar indeciso. O que foi, querida? Perguntou a senhora March, estendendo a mão com um rosto que inspirava confiança. Quero contar uma coisa, mamãe. Sobre a Meg? Como você adivinhou rápido? Sim, é sobre ela, e embora seja uma coisinha trivial, isso me irrita. A Beth está dormindo. Fale baixo e me conte do que se trata. Aquele Moffat não esteve aqui, espero, disse a senhora March em tom agudo. Não, eu fecharia a porta na cara dele se ele viesse, disse Joe sentando-se no chão aos pés da mãe. No verão passado, a Meg deixou um par de luvas nos Lawrence e apenas uma delas foi devolvida. Nós esquecemos disso até que Ted me disse que o Sr. Brooke estava com a outra luva, pois ela gosta da... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Pois ele gosta da Meg, mas não ousava dizer, já que ela é tão jovem e ele tão pobre. Não é algo terrível? Você acha que a Meg gosta dele? Perguntou a senhora March com um olhar ansioso. Pelo amor de Deus, me poupe! Não sei nada sobre o amor e essas bobagens, gritou Joe com uma mistura engraçada de interesse e desprezo.
Nos romances, as meninas mostram que gostam de alguém corando, desmaiando, perdendo peso e agindo como tolas. Meg não faz nada disso. Ela come, bebe e dorme como uma criatura sensata, olha diretamente em meus olhos quando falo daquele homem e só cora um pouco quando Ted brinca sobre apaixonados. Eu o proíbo, mas ele não me leva tão a sério como deveria. Então você acha que Meg não está interessada em John? Em quem? Disse Joe, surpresa. No Sr. Brooke. Eu chamo de John agora. Nos acostumamos a fazer isso no hospital e ele prefere. Ah, meu Deus. Sei que você vai tomar o partido dele. Ele tem sido bom com o papai e você não vai dispensá-lo e vai deixar Meg casar com ele se ela quiser. Que coisa feia de se fazer. E vai deixar Meg casar com... E vai deixar Meg... Peraí. Ele tem sido bom com o papai e você não vai dispensá-lo e vai deixar Meg casar com ele se quiser. Que coisa feia de se fazer. Ir cuidar do papai e ajudar com você só para fazê-la gostar dele. E Joe puxou os cabelos novamente com um arrepio violento passando-lhe pela coluna. Minha querida, não fique zangada com isso. Vou lhe contar o que aconteceu. John foi comigo a pedido do Sr. Lawrence e se mostrou tão devotado ao pobre papai, que não podemos deixar de gostar dele. Ele foi totalmente aberto e honrado com relação a Meg, pois nos disse que a amava, mas queria ter um lar confortável antes de pedir que ela se casasse com ele. Ele só queria nossa permissão para amá-la e trabalhar por ela, e o direito de fazê-la amá-lo se pudesse. Ele é um jovem verdadeiramente excelente e não podemos deixar de pelo menos ouvi-lo, mas não consentirei que Meg fique noiva tão jovem. Claro que não! Seria idiota! Sabia que aí tinha coisa. Eu senti e agora descubro que é pior do que imaginava. Queria poder eu mesma casar com Meg e mantê-la segura na família. Esse arranjo estranho fez a Sra. March sorrir, mas ela disse gravemente: Joe, confio em você e não quero que fale com a Meg sobre isso, por enquanto. Quando John voltar e eu os vir juntos, poderei julgar melhor os sentimentos dela em relação a ele. Ela vai olhar aqueles olhos bonitos de que ela fala e tudo vai por água abaixo. Ela tem um coração tão mole que vai derreter como manteiga no sol se alguém a olhar com sentimento. Ela leu os breves relatos que ele enviava mais do que as suas cartas e me beliscou quando eu falei sobre isso. Ela gosta de olhos castanhos e não acha John um nome feio e vai se apaixonar e vai haver um final de paz e diversão e momentos acolhedores juntos. Já estou vendo tudo. Eles vão ficar de namorinho em casa e teremos de ficar nos esquivando. Meg vai se envolver e deixará de ser boa para mim. Brooke vai fazer uma fortuna de alguma forma, levá-la embora e fazer um rombo na família. Meu coração vai se partir e tudo será abominável e desconfortável. Ah, meu Deus, por que não nascemos meninos? Assim não haveria nada disso. Joe encostou o queixo nos joelhos em uma atitude desconsolada e brandiu o punho contra o repreensível John. John Brooke! A Sra. March suspirou e Joe olhou para cima com um ar de alívio. Você também não gosta, mamãe? Fico feliz. Vamos mandá-lo cuidar dos seus próprios assuntos e não vamos dizer uma palavra disso para Meg. Vamos ficar todas juntas e felizes, como sempre. Eu fiz errado em suspirar, Joe. É natural e certo que vocês todas tenham suas próprias casas com o tempo, mas quero manter minhas meninas por perto o máximo que eu puder, e lamento que isso tenha acontecido tão cedo, pois a Meg tem apenas 17 anos e demorará ainda alguns anos até que John consiga construir uma casa para ela. Seu pai e eu concordamos que ela não será noiva nem se casará antes dos 20. Se ela e John se amam, podem esperar e testar o amor nesse tempo. Ela é consciente e não tenho medo de que o trate mal. Minha linda e querida menina, espero que as coisas deem certo para ela. Você não preferia que ela se casasse com um homem rico? Perguntou John enquanto a voz da mãe vacilava um pouco com as últimas palavras. Meu Deus, essa John não aprende nada, mano. Não aprende merda nenhuma. Quantas vezes ela já ensinou essa lição e elas não aprendem? Puta merda, elas não aprendem nunca. Enquanto a voz da mãe vacilava um pouco com as últimas palavras. O dinheiro é uma coisa boa e útil, Joe, e espero que minhas meninas nunca precisem muito dele, nem sejam muito tentadas por ele. Gostaria de saber que o John está firmemente estabelecido em alguns bons negócios, o que lhe daria uma renda suficientemente grande para se manter livre de dívidas e deixar Meg confortável.
Não tenho ambições de fortuna esplêndida, uma posição elevada ou um grande nome para minhas meninas. Se a posição e o dinheiro vierem com amor e virtude também, devo aceitá-los com gratidão e gozar de sua boa fortuna. Mas sei por experiência quanta felicidade genuína pode se ter em uma casinha simples, onde o pão diário é ganho com esforço. Algumas privações dão doçura aos poucos prazeres. Estou contente em ver Meg começar humildemente, pois, se não me engano, ela será rica na posse do coração de um homem bom, e isso é melhor do que fortuna. Eu entendo, mãe, e concordo, mas estou desapontada com a Meg, pois planejei que ela se casasse com Terry. Não! Não, o que que é isso? Pra onde que isso aqui tá indo? Planejei que ela se casasse com Terry e vivesse com luxo por toda a vida. Não seria bom? Perguntou Joe olhando para cima com o rosto brilhante. Ele é mais jovem do que ela, você sabe, começou a senhora March, mas Joe interrompeu. Só um pouco. Ele é mais velho do que a idade real dele. Ele é mais velho do que a idade real dele e alto, e pode ter maneiras bastante adultas quando quer. Ele é rico, generoso e bom, e nos ama, e digo que é uma pena que meu plano seja estragado. Acho que Laurie não é suficientemente maduro para Meg, e por demais inconstante para que alguém dependa dele. Não faça planos, Joe. Deixe o tempo e seus corações acharem seus companheiros. Não podemos tratar com segurança desses assuntos, e é melhor que não fiquemos com toda essa porcaria romântica, como você diz na cabeça, para não estragar nossa amizade. Bom, não vai estragar, mas odeio ver as coisas se entrecruzando e ficando enrugadas quando um puxão aqui e um recorte ali endireitam tudo. Quem dera colocar ferros de passar roupa na cabeça nos impedisse de crescer, mas os botões sempre se tornam rosas. O que isso aqui significa? E os gatinhos viram gatos. Que era pra isso? Não. Os botões sempre se tornam rosas. E os gatinhos viram gatos. Infelizmente. Ah, sim, isso aí, Meg. Que história é essa de ferros e gatos? Perguntou Meg enquanto entrava no aposento com a carta pronta na mão. Só um de meus discursos bestas. Vou para a cama. Venha, Peg, disse Joe, desdobrando-se como um quebra-cabeça animado. Muito certo e lindamente escrito. Por favor, adicione que envio meus cumprimentos a John, disse a senhora Martin enquanto olhava por sobre a carta e devolvia. Você o chama de John? Perguntou Meg, sorrindo com os olhos inocentes fitando os da mãe, da sua mãe. Sabe quem mais fita os olhos inocentes? Os da sua mãe. Sim, ele tem sido como um filho para nós, e nos afeiçoamos muito a ele, respondeu a senhora Martin, devolvendo um olhar aguçado. Fico feliz. Ele é tão sozinho. Boa noite, mamãe. É tão bom ter você aqui, foi a resposta de Meg. O beijo que sua mãe lhe deu foi muito terno, e quando ela foi embora, a senhora March disse, com uma mistura de satisfação e arrependimento. Ela ainda não ama o John, mas logo aprenderá a amá-lo. Laurie apronta e Joe faz as pazes. O rosto de Joe no dia seguinte dava o que pensar, pois o segredo pesava sobre ela, e ela achava difícil não parecer misteriosa e importante. Meg reparou nisso, mas não se preocupou em fazer perguntas, pois tinha aprendido que a melhor maneira de lidar com Joe era pela lei dos contrários. Então estava segura de que ouviria tudo se não perguntasse nada. Ficou surpresa, pois o silêncio permaneceu e Joe assumiu um ar paternalista. O que decididamente incomodou Meg, que por sua vez assumia um ar de digna reserva e se devotou à sua mãe. Isso deixou Joe sozinha, pois a senhora Martin tinha tomado seu lugar de enfermeira e lhe pedira que fosse repousar, exercitar-se e divertir-se depois de seu longo confinamento. Com Amy afastada, não sei por que ainda tá nessa da Amy tá lá na casa da tia Martin, não sei por que diabo que a Amy ainda tá lá. Laurie era seu único refúgio,
E por mais que gostasse de sua companhia, ela o temia um pouco, porque ele era incorrigível e ela receava que ele acabaria arrancando-lhe o segredo. Mas conta, velho, tem nada demais contar não. E estava certa. Sim, sim, pois o rapaz, tão logo suspeitou haver o mistério, se propôs a descobri-lo e fez da vida de Joe uma aprovação. Ele amuou, subornou, ridicularizou, ameaçou e repreendeu. Mostrou indiferença para poder extrair a verdade dela. Declarou que sabia o que era e que não se importava, e por fim, pela força da perseverança, se convenceu de que se tratava de Meg e do Sr. Brooke. Indignado por não ter sido considerado digno de sua confiança pelo seu tutor, começou a trabalhar e planejar alguma retaliação. Não faz isso não, desgraçado. Ô maldito. Mas é imaturo mesmo. É um Jack mesmo. Retaliação apropriada. Meg, nesse meio tempo, tinha aparentemente esquecido o assunto e estava absorvida nos preparativos para o retorno do pai, mas de repente uma mudança ocorreu e por 1 ou 2 dias ela ficou bastante indiferente. Remexia-se quando falavam com ela, corava quando era olhada, ficou muito quieta e se demorava na costura com um olhar tímido e incomodado. Às perguntas da mãe, ela respondeu que estava muito bem, e a Joe ela silenciou, implorando para ser deixada sozinha. Ela está sentindo a coisa no ar. Falo do amor e está indo rápido demais. Ela tem a maioria dos sintomas. Está tremendo e nervosa. Não come, fica acordada e chorando pelos cantos. Eu a peguei cantando aquela música que ele deu a ela. E uma vez ela disse, John, como você, e depois ficou vermelha como uma papoula. O que quer que façamos? Disse Joe, parecendo pronta para qualquer medida, por mais violenta que fosse. Nada além de esperar. Deixe-a sozinha, seja gentil e paciente, e a vinda do papai resolverá tudo, respondeu a mãe. Um bilhete para você, Meg, todo fechado. Que estranho, Terry nunca fecha os meus, disse Joe no dia seguinte, enquanto distribuía o conteúdo da pequena agência postal. A senhora Marty e Joe estavam ocupadas com seus assuntos quando um som de Meg as fez levantar a cabeça para encontrá-la olhando sua nota com um rosto assustado. Minha filha, o que foi? Gritou a mãe correndo para ela enquanto Joe tentava pegar o papel que causara a confusão. Foi tudo um engano. Não foi ele quem me escreveu. Oh, John, como você pôde fazer isso? E Meg escondeu o rosto entre as mãos, chorando como se seu coração estivesse partido. Eu? Eu não fiz nada. Do que ela está falando? Gritou Joe, perplexa. Os olhos suaves de Meg acenderam-se de raiva ao tirar o bilhete amarrotado do bolso e atirá-lo para Joe, dizendo em tom de reprovação. Nossa, lá vai, mano. Esse Laurie... Não, mano, eu quero que esse Laurie... com toda a educação do mundo, eu quero que esse Laurie seja bastante prejudicado e faça coisas com ele mesmo que normalmente uma pessoa não faz com ela mesma, que começa com a letra F. Ele tem mesmo que a letra F coisas com ele mesmo que normalmente não se faz com ele mesmo, porque esse menino é um moleque imaturo e tem que... Meu Deus, que ódio desse moleque idiota. Ai, family friendly, dá uma respirada e bebe uma aguinha. Foi você que escreveu e aquele malvado te ajudou. Como você pôde ser tão rude, tão má e cruel conosco? Joe mal a escutou, pois ela e sua mãe estavam lendo a nota, escrita com uma letra bem peculiar. Lá vai o maldito. Minha querida Margaret, não posso mais conter a minha paixão e preciso saber de meu destino antes de voltar. Não ousei dizer nada a seus pais ainda, mas penso que consentiriam se soubessem que nós nos adoramos. O Sr. Lawrence vai me ajudar, e então, minha doce menina, você me fará feliz. Imploro que não diga nada à sua família ainda, mas que envie uma palavra de esperança por intermédio do Laurie ao seu devotado John. Ah, patife, era assim que ele pretendia se vingar por eu manter minha palavra para a mamãe. Vou até lá repreendê-lo e trazê-lo para implorar perdão, gritou Joe ardendo para executar a justiça imediatamente.
mas sua mãe assegurou, dizendo com um olhar que ela raramente usava: Joe, você precisa se acalmar antes. Você já aprontou tanto que me pergunto se não há uma mão sua nisso. Ah, calma, senhora Marshall. Dou minha palavra que não, mãe. Nunca vi esse bilhete antes e não sei nada sobre ele. Juro pela minha vida, disse Joe tão fervorosamente que acreditaram nela. Se eu tivesse participado disso, teria feito algo melhor. E teria escrito uma nota mais sensata. Eu pensaria que você desconfiaria se o Sr. Brooke escrevesse algo assim, acrescentou, jogando com desdém o papel. É o estilo dele, vacilou Meg, comparando o texto com a nota em sua mão. Ai, Meg, você não respondeu, respondeu? Exclamou a senhora March rapidamente. Respondi. E Meg escondeu o rosto novamente, tomada pela vergonha. Que desgraça! Vou buscar aquele rapaz perverso e para se explicar e ouvir umas poucas e boas. Não vou me acalmar se não fizer isso. E Joe foi até a porta novamente. Fique quieta. Deixe-me cuidar disso, pois é pior do que eu pensava. Margaret, conte-me toda a história, ordenou a senhora March, sentando-se ao lado de Meg, mas segurando Joe antes que ela saísse correndo. Segura, Joe, segura! Segura essa menina! Recebi do Laurie a primeira carta e ele não parecia saber nada a respeito, começou Meg sem olhar para cima. Don't look up. Tá interessante, mano, tá interessante, tô gostando. Fiquei preocupada no início e queria lhe contar tudo, mas então me lembrei de como você gostava do Sr. Brooke e pensei que não se importaria se eu mantivesse meu segredinho por alguns dias. Sou tão tola que gostei de pensar que ninguém sabia de nada, e enquanto estava decidindo o que dizer, me senti como as meninas dos livros, que têm assuntos assim com que se preocupar, com que se ocupar. Meu Deus do céu. Perdoe-me, mamãe. Paguei pela minha tolice agora. Nunca mais poderei olhá-lo no rosto. O que você disse a ele? Perguntou a senhora March. Só disse que era muito jovem para decidir alguma coisa sobre isso, que não queria ter segredos com você e que ele deveria falar com papai, que eu era muito grata por sua bondade e seria sua amiga, mas nada mais por um bom tempo. A senhora March sorriu como que satisfeita e Joe bateu palmas, exclamando com uma risada. Você é igual a Caroline Percy, uma das personagens principais do romance Patronage, de Maria Edgeworth. Um padrão de prudência. Continue, Meg, continue. Eu gosto é assim. Qual foi a resposta dele? Ele me escreveu em um estilo totalmente diferente, dizendo que nunca tinha mandado nenhuma carta de... Eita porreta. Dizendo que nunca tinha mandado nenhuma carta de amor e que sentia muito saber que minha malandra irmã Joe tomava essa liberdade de... Oh, mas o cara também é meio babaquinha, né, mano? Como que ele imaginou que fosse a Joe, mano? Como? 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 Tomava essa liberdade de usar nosso nome. Foi tudo muito generoso e respeitável. Mas imagine a minha situação. Mano, essa situação é uma grande uma besteira, mano. Só nessas épocas aí que uma porcaria dessas ia ser um problema. Porque hoje em dia, velho, significa nada isso daí, nada. Até me deixa desconfortável aqui, ó. Choque de gerações. Quando que foi isso aqui? 1768? 1800, né? Nem minha bisavó tava nem pra nascer nessa época, velho. Talvez a avó da minha bisavó. Enfim. Dizendo que nunca tinha mandado nenhuma carta de amor, Joe, blá blá blá. Meg se inclinou contra a mãe, parecendo a própria imagem do desespero. E Joe andava pelo quarto xingando Laurie. De repente ela parou, pegou as duas notas e depois de olhar para elas bem de perto disse decididamente: Não acho que o Brooke tenha visto nenhuma das duas cartas. Foi o Terry que escreveu as duas, e ele está com a sua resposta para se vangloriar sobre mim, porque não lhe contei o meu segredo. Não tenha segredos, Joe. Diga tudo à mamãe e mantenha-se longe de problemas, como eu deveria ter feito, disse Meg em tom de advertência. Mas, maldita, o segredo dela era com a mãe, ô idiota. Nossa senhora, mano, dá ódio, velho. Só a Beth mesmo que presta nesse livro aqui, velho. Ainda é meio burrinha, coitada. Ô meu pai.
Já chega, Joe. Vou confortar a Maggie enquanto você vai atrás do Laurie. Vou até o fim nesse assunto e vou acabar com essas brincadeirinhas de uma vez por toda. Joe saiu correndo e a Sra. March gentilmente contou os verdadeiros sentimentos do Sr. Brooke para Maggie. E quanto a você, querida, o que você sente? Você o ama o suficiente para esperar até que ele possa construir uma casa para você, ou prefere ficar livre e sem compromisso por hora? Fiquei tão assustada e preocupada que não quero mais saber de amor por um longo tempo, talvez nunca mais, respondeu Meg, petulante. Se o John não sabe nada sobre esse absurdo, não diga nada a ele e faça que Joe e Laurie não falem nada. Não serei enganada, atormentada e feita de boba. Que vergonha! Que vergonha, que vergonha! Vendo que o temperamento geralmente gentil de Meg estava perturbado e seu orgulho ferido por essa travessura, a Sra. March a acalmou com promessas de absoluto silêncio e grande discrição no futuro. No momento em que os passos de Laurie foram ouvidos no corredor, Meg fugiu para o escritório e a Sra. March recebeu o culpado sozinha. Joe não tinha dito por que ele era chamado, temendo que ele não viesse, mas ele soube assim que viu o rosto da Sra. March e ficou girando o chapéu com ar de culpa que o condenou imediatamente. Joe foi dispensada, mas preferiu marchar de um lado para o outro pelo corredor, como um sentinela com um pouco de medo de que o prisioneiro pudesse escapar. O som das vozes na sala de estar se elevou e diminuiu por meia hora. Mas o que aconteceu durante aquela entrevista, as meninas nunca souberam. Oh, quero saber, mano. Nunca souberam. Quando elas foram chamadas, Laurie estava de pé junto à Sra. March com um rosto tão penitente que Joe perdoou ali mesmo, mas não achou sensato deixar que ele percebesse. Meg recebeu sua humilde desculpa e se consolou muito pela certeza de que Brooke não sabia nada da piada. Nunca contarei nada para ele até o dia da minha morte. Nem cavalos selvagens arrancarão isso de mim. Então você vai me perdoar, Meg, e farei qualquer coisa para mostrar o quanto lamento e me arrependo. Ele acrescentou, parecendo muito envergonhado de si mesmo. Vou tentar, mas foi uma coisa muito deselegante de se fazer. Não pensei que você pudesse ser tão malicioso e malvado, Laurie, respondeu Meg, tentando esconder sua confusão virginal sob um ar de grave reprovação. Foi abominável e não mereço que você fale comigo por um mês, mas você não vai fazer isso, vai? E Laurie cruzou as mãos com um gesto tão suplicante enquanto falava com seu tom irresistivelmente persuasivo que era impossível franzir o senho para ele, apesar do seu comportamento escandaloso. Meg o perdoou e o rosto sério da Sra. March se abrandou, apesar de seus esforços para se manter sisuda, enquanto ele o ouviu declarar que espiaria seus pecados com todos os tipos de penitência e se rebaixaria como um verme diante da dama ofendida. Joe se manteve distante enquanto isso, tentando endurecer seu coração contra ele, mas conseguindo apenas dominar seu rosto para exibir uma expressão de desaprovação. Laurie olhou para ela uma ou duas vezes, mas como ela não mostrava nenhum sinal de simpatia, ele se sentiu ferido e lhe virou as costas até que os outros terminaram, ao que ele fez uma leve mesura e saiu sem dizer palavra. Assim que ele partiu, Joe desejou ter sido mais indulgente. Cara, não sei o que significa indulgente, velho. Infelizmente, vou ter que olhar depois. Indulgente. E quando Meg e sua mãe subiram as escadas, sentiu-se solitária e com saudade de Terry. Depois de resistir por algum tempo, cedeu ao impulso e, armada com um livro que tinha de devolver, foi até o casarão. O Sr. Lawrence está? Perguntou Joe a uma criada que vinha descendo as escadas. Sim, senhorita, mas não acredito que ele possa receber alguém ainda. Por quê? Ele está doente? Oh, não, senhorita, mas houve uma cena entre ele e o Sr. Laurie que está em um de seus acessos de raiva, o que irrita o velho senhor, então eu não chegaria perto dele. Onde está o Laurie? Trancado no quarto e ele não responde, embora eu tenha batido na porta, não sei o que fazer com o almoço porque está pronto e não há ninguém para comer. Ô, Joe, se oferece pra comer o almoço aí, ó. Afinal de contas, there's no free lunch. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Não tenho medo de nenhum dos dois. E lá se foi Joe e bateu alegremente na porta do aposento de Laurie.
Pare com isso, eu vou abrir a porta e fazer que pare, gritou o jovem cavalheiro em tom ameaçador. Não, ele fala assim: pare com isso, ou vou abrir a porta e fazer que pare. Não toma jeito mesmo, né? Gritou o jovem cavalheiro em tom ameaçador. Joe imediatamente bateu de novo. A porta se abriu e ele saltou para dentro. Ela saltou para dentro antes que Laurie pudesse se recuperar da surpresa. Vendo que ele realmente estava fora de si, Joe, que sabia como lidar com ele, assumiu uma expressão contrita e, colocando-se artisticamente de joelhos, disse humildemente: Por favor, me perdoe por ser tão má. Vim pedir desculpas e não vou embora enquanto você não me perdoar. Está tudo bem, levante e não seja palhaça, Joe, foi a resposta do cavalheiro à sua petição. Obrigada. Posso perguntar o que houve? Você não parece bem. Fui sacudido pelo colarinho e não vou suportar isso, murmurou Laurie com indignação. Quem fez isso? Inquiriu Joe. Meu avô. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria. Nossa, calma, calabreso. Nossa, tem quanto. Nossa, muito grande. Muito grande, não vou ler mais não. Que foi isso aqui, mano. Se fosse qualquer outra pessoa, eu teria, né? Acabou.